Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo nós vamos resolver mais uma equação diferencial exata para reforçar o nosso conhecimento em relação a esse tipo de equações. A primeira coisa que nós temos que saber é que o formato da equação tem que estar exatamente como eu estou circulando ali. Nós temos um dx e na frente do dx eu tenho que ter uma função chamada de m. E na frente do dy nós temos uma outra função chamada de n. E fazendo a comparação fica fácil de perceber quem é o m e também quem é o n. Já destaquei ali então. Para saber se ela é exata, nós temos que achar a derivada de m em relação a y e tem que ser exatamente igual à derivada de n em relação a x. Se isso acontecer, ela é exata. Então vamos encontrar inicialmente a derivada em relação a y da função m, que é seno de y menos y seno de x. E do outro lado, a derivada da função em relação a x. E a função que nós vamos derivar é cosseno de x mais x que multiplica cosseno de y menos o y. Então vamos começar derivando o m. Derivada de seno de y em relação a y, derivada de seno é cosseno. Então, cosseno de y para a primeira. Menos derivada de y, o y é a nossa variável, então é 1, e o seno de x é constante, porque o x é constante, então o seno de x fica como está. E do outro lado, derivada em relação a x, de cosseno de x, derivada de cosseno é menos seno de x, mais derivada de x, agora o x é a nossa variável, então é 1, o cosseno de y fica como está, porque o y é constante, então não se toca. E derivada do menos y é zero. Por quê? Porque o y nesse momento é a nossa constante. Se nós observarmos bem, a igualdade fechou. Cosseno de y menos seno de x é igual a menos seno de x mais cosseno de y. Como a igualdade fechou, então podemos concluir que a nossa equação diferencial é exata. Por isso, podemos usar o método que nós iremos usar agora para resolvê-la. Partiremos do princípio que existe uma função que eu vou chamar de f de x, y. Essa função está em função de x, y, que é igual a uma constante. E a derivada desta função em relação a x é o nosso m. Da mesma forma que se eu derivar essa função em relação a y, eu terei o n. Dito isso, podemos concluir que a derivada desta função f em relação a x é igual ao seno de y menos y seno de x. Por outro lado, a derivada dessa mesma função em relação a y será igual a cosseno de x mais x que multiplica cosseno de y menos y. Para acabar com a derivada, eu vou integrar de ambos os lados. Eu vou integrar a derivada da f em relação a x, e do outro lado eu farei a mesma coisa, mas em relação a x. Posso simplificar a integral com a derivada e eu vou obter a função f. Então podemos escrever que f é igual. Como o y é a nossa constante, eu posso tirar o seno de y para fora e fica só a integral de dx. Estou separando as integrais. Novamente, o y é a nossa constante nesse momento, porque eu estou integrando em relação a x. Então, eu posso tirar o y para fora e fica integral de seno de x dx. Dando prosseguimento, a integral de dx é x, então eu posso escrever seno de y, que multiplica x, menos y. Integral de seno de x é igual a menos cosseno de x. Então, fica menos cosseno de x. Isso é obtido nas tabelas. Mais uma função em função de y. Por que isso? Nós vimos lá no início que o m, que está ali na frente, é derivada de f em relação a x. Se tiver algum y somando, ele vai sumir. Neste momento, o y é uma constante. Então, como eu não sei se tinha um y, eu coloco ali um lugar reservado para uma função em função de y. Porque eu não sei se não tinha um y lá que sumiu. O y é constante naquele momento, mas nem sempre ele será uma constante. Passando a limpo aquilo que eu obtive, né, vai ficar f igual a c. Vou botar o x na frente aqui, ó, para não dar confusão, é mais habitual o x vezes seno de y. Menos com menos dá mais y vezes cosseno de x, mais a função em função de y. Vamos fazer uma linha divisória aqui, para não dar confusão, para separar as etapas.
nós temos aqui a derivada da f em relação a y. E aqui embaixo nós temos a f. Se eu derivar em relação a y, eu poderei igualar as duas parcelas. Então, vamos colocar que a derivada da f em relação a y, vamos encontrar essa derivada para igualar as parcelas. Eu vou ter, então, que o x é a nossa constante, portanto, fica paradinho. Derivada de seno é cosseno de tabela, então deriva, porque está em função de y, e y nesse momento é a nossa variável, mais derivada em relação a y, 1, o derivada de y é 1, o y é a nossa variável, já o x é constante, portanto, cosseno de x fica paradinho. Derivada da função h, como eu não sei, eu vou representar ela por h' de y. Finalmente, agora eu posso igualar a derivada de f em relação a y, que eu estou circulando em verde, com aquela outra derivada da f em relação a y, pois as duas parcelas devem ser iguais. Então, eu posso escrever x, que multiplica cosseno de y, estou só copiando, mais cosseno de x, mais h' de y, vai ser igual a, do outro lado eu tenho cosseno de x, mais x, que multiplica cosseno de y, menos y. Estou vendo que tem termos semelhantes, eu posso simplificar x cosseno com o x cosseno do outro lado. Também tem cosseno de x de um lado e eu posso simplificar com cosseno de x que está no outro lado. E aí nós teremos h' de y, vai sobrar apenas menos y do outro lado. Novamente, eu vou integrar agora em relação a y de ambos os lados. Então, vai ficar integral de menos y dy do outro lado. Posso simplificar a integral com a derivada, e aí eu terei h de y igual a menos y ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Finalmente, agora eu posso completar a nossa função que eu estou circulando. Então, salientando aqui a nossa função, eu posso escrever que a f vai ser igual a x, que multiplica seno de y, mais y, cosseno de x, menos y ao quadrado sobre 2, mais uma constante, que eu vou chamar de constante 1 para diferenciar de uma outra constante. Acontece que lá no início a gente partiu do princípio que a f de x e y é igual a uma constante. Essa foi a origem de tudo. Então podemos escrever que f é uma constante, como está especificado, que é igual a x vezes seno de y, mais y, vezes cosseno de x, menos y ao quadrado sobre 2, mais uma constante 1. Juntando as duas constantes, eu vou ter que x, que multiplica seno de y, mais y, vezes cosseno de x, menos y elevado ao quadrado sobre 2, é igual a constante menos a outra constante. Ora, constante menos constante, a gente já viu em vídeos anteriores que pode ser chamada de constante. Porque uma constante menos a outra não deixa de ser uma outra constante. Então, teremos x, que multiplica seno de y, mais y cosseno de x, menos y elevado ao quadrado sobre 2, igual a constante. Aí está, então, a solução da nossa equação diferencial exata. E eu vou deixar de tema para vocês uma atividade extra. Nós sabemos que eu posso chamar de f essa nossa equação. Então, vocês têm de tema achar a derivada de f em relação a x, para ver se fecha o nosso m aqui. E depois a derivada de f em relação a y, para ver se fecha o nosso n. Se caso fechar, é porque nós estamos no caminho certo e acertamos. Então, uma atividade extra para vocês fazerem de tema. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor. Espero contar com vocês nos próximos vídeos. Então, até breve, pessoal.